Pronto, para reforçar, eu vou comentar algumas questões com vocês, né? Primeira questão, só relembrando, né? A gente tem duas expressões para determinar a intensidade de um campo elétrico. Uma delas em função da carga que está sofrendo a ação do campo, que eu chamo de carga teste. Então, é praticamente a definição de campo elétrico, né? Digo que este campo elétrico é a força que está sendo aplicada naquela carga pelo valor dessa carga. Então, este daqui é o primeiro caminho para chegar à intensidade do campo elétrico em função dessa carga que está sofrendo a ação do campo. Certo? E eu posso também encontrar a intensidade deste campo elétrico em função da carga que está gerando o campo. Então, a gente viu essas duas expressões na aula passada, né? Então, eu vou usar de acordo com o enunciado. Se o enunciado fala na carga que está sofrendo a ação do campo, a carga teste, eu vou usar essa primeira alternativa. E se eu tenho a carga fonte, a carga que está gerando o campo, né, ou a carga geradora, eu uso essa segunda alternativa. Então vamos identificar de qual é o caso, né, nessa primeira questão. Ó, eu tenho uma carga elétrica de 8 microcoulomb que se encontra no vácuo, no campo elétrico de outra carga que a influencia. Então essa carga aqui é uma carga fonte ou uma carga teste? O que é que vocês me dizem? Isso, essa carga aqui que está gerando, essa carga de acordo com este enunciado, né? Eu tenho uma carga elétrica de 8 microcoulomb que se encontra no campo elétrico de outra carga. Isso, como ela está sofrendo a ação do campo de outra carga, no caso aqui, essa carga que ele está dando este valor é uma carga teste, né? Que ela vai sofrer a ação de um campo gerado por outra carga. Então aqui vai ser o nosso Qzinho, uma carga teste, ou carga de prova, né? Essa carga está sujeita a uma força elétrica de 12 vezes 10 a menos 3 newtons. Ele quer saber o valor do campo. Certo? Então a gente vai usar essa primeira alternativa, né? Que fala em carga, em uma carga teste, ou carga de fonte. Então vamos aplicar nessa primeira expressão. O meu campo elétrico vai ser a força. Ele me deu aqui a força, né? 12 vezes 10 elevado a menos 3 newton, dividido pela carga, que também foi fornecida. A carga é 8 microcoulomb. Só lembrando que essa letrinha micro, né, equivale a uma potência de 10 a menos 6. Então 8 vezes 10 a menos 6. Pronto, agora é só dividir número por número, potência com potência. 12 dividido por 8 dá 1,5, né? 1,5. Potência de mesma base, eu vou repetir a base, subtrair os expoentes. Então, este expoente vai para cima com sinal trocado. Então, vai para menos 6, vai mais 6. Certo? Então, menos 3 com mais 6, sobra 3 positivos.
Então está aqui o valor do nosso campo elétrico, né? Em função da carga teste. 1,5 vezes 10 a terceira. Pronto. Descobrimos o que a questão queria, né? Alguma dúvidas aqui, pessoal, nessa questão? Dúvidas? Pronto, a Bruna pediu para repetir. Vamos repetir, né? Vamos lá, eu tenho dois caminhos para encontrar a intensidade de um campo elétrico. Certo? Este campo elétrico ele pode se dar em função da carga que está sofrendo a ação daquele campo, seja que está sendo atraído ou repelido por uma carga geradora deste campo, ou em função da própria carga que está gerando o campo, certo? Qual é o caminho que eu vou seguir? Vai depender do enunciado da questão. Se a questão, se você identificar na questão que ele está falando de uma carga que está sofrendo a ação do campo, a carga teste ou carga de prova, eu uso a definição de campo elétrico, que diz que a intensidade do campo elétrico é a força que está sendo aplicada em uma carga teste dividido pelo módulo dessa carga. Certo? Então aqui é o primeiro caminho. Se eu falar da própria carga que está gerando este campo, eu posso encontrar este campo elétrico em função dessa carga geradora. Certo? Então, em função dessa carga geradora, eu uso essa expressão que a gente viu na aula passada, não? Este K é uma constante que depende do meio, a gente chama de constante eletrostática. O que é a carga geradora do campo, né? Pode ser chamado carga geradora ou carga fonte. E o D é a distância da fonte, né, até o ponto onde eu estou calculando este meu campo elétrico. Certo? Então, distância até o ponto onde você está calculando o campo elétrico. E aqui o F é a minha força, não? E o meu Q é a carga teste ou carga de prova, né? Tá? E o meu E, nos dois casos, é o meu campo elétrico. Pronto. Demos nomes aos bois, né? Vamos agora identificar na questão se trata de uma carga fonte ou uma carga de teste. Ó, o que ele diz? Eu tenho uma carga elétrica de 8 microcoulombs. Essa carga elétrica se encontra no vácuo. Aí tinha uma pergunta aí, né? Essa constante no vácuo, ela tem sempre aquele valor de 9 vezes 10 elevado a 9. Se for outro meio, ele vai ter que lhe fornecer o valor da constante, certo, pessoal? Então não se preocupe com isso. O que ele diz? Ó, essa carga, ela está no campo elétrico de outra carga, então ela não é a carga geradora do campo, certo? Já que ela está no campo elétrico de outra carga. Então ela é a minha carga teste, a carga que vai sofrer a ação deste campo. Então eu vou usar essa expressão, né? A expressão que relaciona o campo com a carga teste. Então eu tenho a carga aqui, que é de 8 microcoulomb. Sempre que você se deparar com este micro, é uma potência de 10 a menos 6. Aqueles múltiplos, né, que a gente viu no semestre passado. E ele diz
qual é a força que exerce influência nessa carga. Tem módulo (12 vezes 10 elevado a 3). Menos 3, né, Newton. Pronto, identificamos. Vamos aplicar na nossa expressão para determinar a intensidade do campo. Então, a intensidade do meu campo elétrico vai ser simplesmente a força, que é 12 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pela carga, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto, agora é só operação matemática, né? Divide número por número, potência com potência. 12 dividido por 8 dá 1,5. E divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então este menos vai para cima com sinal trocado, fica menos 3 mais 6. Então eu vou ter a intensidade deste campo vai ser 1,5 vezes 10, 3 negativo com 6 positivo, sobra 3 positivo. Eu tenho a unidade do campo elétrico, né, que é Newton por Coulomb. Certo? Então está aqui o valor do meu campo elétrico. Ok. Dúvidas ainda? Não sei porque a minha carinha não está aparecendo aqui, pessoal. Fica cobrindo. Não tem nada não. Não que vocês não ficam vendo a minha cara feia, né? Vamos para a segunda questão. Não ligue para este número aqui não, certo? Questão número 5, é porque eu peguei de vários materiais. Ó, uma carga elétrica, novamente, né, 8 microcoulomb, ela está no vácuo, gera um campo elétrico, ó, então está falando aqui que é uma carga que gera o campo. Então tenho que usar a expressão em função da carga geradora. De qual intensidade? Então ele quer saber qual a intensidade deste campo a uma distância de 3 metros. Certo? Então tenho aqui uma carga gerando um campo. Essa carga é positiva, né? Ela vai gerar um campo em torno dessa carga. E ele quer saber a intensidade deste campo a uma distância de 3 metros. Certo? Então a gente sabe que o campo de uma carga positiva ele é de afastamento, né? Saindo, se distanciando da carga positiva. Então vamos encontrar a intensidade deste campo. Então temos que usar a expressão da carga geradora. Diz que este campo elétrico é a constante do meio, que é o vácuo, né? Vezes o módulo dessa carga, dividido pelo quadrado da distância, até o ponto em que eu estou calculando o valor deste campo. A gente viu que o campo, em cada ponto do espaço, ele tem um valor específico, né? Então vamos identificar as nossas grandezas aqui, né? Eu tenho uma carga que é de 8 microcoulombs, 8 vezes 10 a menos 6
a distância, que é de 3 metros, cuidado para quando aparecer uma unidade diferente de metro, converter, né? Se for em centímetros, você tem que converter em metro, que é a unidade padrão do sistema internacional, certo? E a constante, embora não tenha aqui, a gente sabe que ela é o mesmo valor para o vácuo, né? 9 vezes 10 elevado a 9, aqui eu estou colocando só as unidades. Então vamos lá, a gente tem a constante, tem a carga e tem a distância. Agora é só encontrar o valor do campo. Então o campo vai ser a carga, 9 vezes 10 elevado a 9, a constante, né, do vácuo, vezes a carga, que é 8 vezes 10 a menos 6, dividido pelo quadrado da distância, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né, pessoal? Então eu posso simplificar aqui. 9 dividido por 9 dá 1. Então ficou em cima só o 8, que não tem nenhum outro número para mim operar com 8. Vou só repetir. Potência com potência. Repete a base. Né? No caso da multiplicação, eu vou subtrair os expoentes. Né? Somar os expoentes que resultam numa subtração. Né? Então 9 menos 6, né? 9 positivo com 6 negativo, sobra 3 positivo. Então está aqui o valor do meu campo elétrico. 8 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb. Dúvidas aqui nessa questão? Então vamos para a próxima. A próxima é um pouquinho mais elaborada, né? Tem um grauzinho de dificuldade a mais. Vamos lá. Então, qual módulo do campo elétrico resultante no ponto A da figura a seguir? Então ele dá duas cargas. Essas duas cargas, né, ambas vão gerar um campo elétrico, né, pessoal? Ambas vão gerar um campo elétrico. E cada uma delas vai contribuir com o módulo dela neste ponto A. Então ele quer saber qual o valor do campo elétrico neste ponto A. Aqui é muito importante a gente ter atenção de que um vetor, o campo elétrico é um vetor, certo? Então eu não posso simplesmente calcular o campo elétrico aqui e somar os dois, né, sem saber a direção e o sentido deste campo elétrico, certo? Então a gente vai usar aquela propriedade do campo que diz que se o campo é gerado por uma carga positiva, eu tenho campo de afastamento. As linhas de campo vão se afastar dessa carga. Se o campo for gerado por uma carga negativa, eu tenho o oposto, né? Eu chamo de um campo de aproximação. As linhas de campo vão estar apontando no sentido dessa carga. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é essa análise. No ponto A, eu vou ter a contribuição do campo da carga 1 e da carga 2. Mas vamos ver para onde é que eles vão apontar, né? Carga 1, eu tenho um campo de uma carga negativa, então este campo vai ser de aproximação.
Certo? Então aqui é o campo da carga 1. Aponta no sentido da carga. A carga 2 é uma carga positiva. A gente vê que uma carga positiva gera um campo de afastamento, se distanciando da carga 2. Então aqui neste ponto A, a carga 2 vai gerar um campo se afastando de 2. Então aqui é o meu campo devido à carga 2. Então observe que eu vou ter duas contribuições, né, de vetores que estão na mesma direção e mesmo sentido. Esses vetores eles vão se somar ou se subtrair. Um vai atrapalhar o outro ou um vai ajudar o outro. O que vocês me dizem aí? Eu vou somar esses vetores ou um vai subtrair do outro? Isso. É como se você estivesse puxando algo, você e um colega estivessem puxando algo na mesma direção e sentido, né, pessoal? Essas forças iriam se somar. Mesma coisa com o campo, né? O campo elétrico é um vetor, mesmo sentido de direção, eles se somam. Se fossem sentidos opostos, um iria atrapalhar o outro, então eu iria subtrair um do outro. Certo? Então, basta eu calcular os dois campos, né? O campo 1 devido à carga 1 e o campo 2 devido à carga 2 e somar esses dois campos. Então o campo total no ponto A vai ser o campo devido à carga 1 mais o campo devido à carga 2. E vai ser o meu campo 1. A constante, a carga 1, dividido pela distância, vou chamar de 1, né, que é da carga 1 até o ponto A. Então vamos calcular a constante. A gente subentende que é no vácuo, né, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga 1, 8 microcoulomb. 8 vezes 10 a menos 6. A distância da carga 1 até o ponto A, 2 metros. Então, distância ao quadrado, né? Não se esquecer. Ó, 2 ao quadrado é 4, né? 8 dividido por 4, aqui em cima sobra 2. Então, quanto é que vai dar o nosso campo aqui? 2 vezes 9, 18. Repete a base. 9 positivo com 6 negativo, sobra 3 positivo. Então, tá aqui o meu primeiro campo, devido à carga 1. Agora vamos achar o E2, né? Constante, carga 2, e o D2 ao quadrado, que é a distância da carga 2 até o ponto A. Constante não muda, é a mesma. A carga 2 é 9 microcoulomb. 9 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância 2, né? A distância da carga 2 até o ponto A é 3, então 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né? Eu posso simplificar com 9 aqui de cima. E eu tenho 9. Não tem nenhum outro número para operar com ele, eu vou só repetir. E as bases, vou juntar em uma só, né? 9 positivo com 6 negativo, sobra 3 positivo. Então está aqui o meu campo devido à carga 2. Então o campo total é só somar estes dois valores, né? Vai ficar 9,
18 mais 9. E como eu tenho a mesma potência aqui, eu só vou repetir ela, não serve para os dois. Então 18 mais 9 dá 27 vezes 10 elevado a 3. Pronto, está aqui o nosso campo total, né? Nossa resposta seria 27 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que se ligar quando tem mais de uma carga é saber para onde é que está apontando estes campos elétricos, para que eu possa somar eles usando as regrinhas de vetores, né? Vetores em mesmo sentido de direção eu somo, sentidos opostos eu subtraio. E se tiver um ângulo entre estes dois vetores, eu tenho que aplicar a lei dos cossenos, né? Certo? Dúvidas aqui? Por que eles estão na mesma direção? Ó, o campo de uma carga pontiforme, ele é radial, né? Então vai sair linhas de campo aqui em todas as direções. Então ele quer o campo elétrico neste ponto A, nessa linha que está passando pelo centro das duas cargas. Certo? Então nessa direção aqui, na verdade a questão já me deu a direção, né? Por isso que eles estão aqui na mesma direção, né? Porque é em cima dessa linha que está unindo essas duas cargas. Certo? Então eu já tenho a direção que é a direção dessa linha horizontal. Então neste caso foi a própria questão que me indicou uma direção, né? Aí o sentido dos vetores você descobre, né, pela convenção que a gente tinha mostrado na aula passada, né? Cargas de uma linha de campo de uma carga positiva é saindo da carga de afastamento, e a carga negativa de aproximação, né? Apontando em direção à carga. Certo? Porque ficou só um 10 elevado a 3. Ó, propriedadezinha de matemática, né, pessoal? Se eu tenho 2 aqui elevado a 5, 2 vezes 10 elevado a 5, mais 3 vezes 10 elevado a 5, eu posso colocar o que está repetindo nos dois termos, que é o 10 elevado a 5, em evidência. Certo? Então, este 10 elevado a 5 ele vai servir para estes dois termos. Ó. Aí eu só pego 2 mais 3. Porque quando eu multiplico aqui, eu volto para a situação que eu tinha anteriormente. Duas parcelas com 10 elevado a 5. Então, sempre que tem um termo se repetindo em mais de uma parcela, eu posso colocar ele em evidência aqui, certo? Para simplificar aí as minhas contas. Então foi isso que eu fiz, coloquei o 10 elevado a 3 por dois termos, ó. Aqui ele está servindo por dois termos. Ok? Vamos para a próxima questão, ó. Vamos lá. Qual o módulo do campo elétrico resultante no ponto A da figura a seguir? Então aí, Diego, aqui eu já vou ter direções diferentes, né? Eu não vou ter a mesma direção para os dois campos. Então a questão que vai estar
me indicando a direção, certo? Só que o campo ele vai atuar na direção radial, né? Como se fosse uma linha reta aqui. Eu vou ter o campo de Q1 e o Q2 vai ser também uma linha reta em direção a essa linha que ele está mostrando na figura. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver para onde é que está apontando estes campos. Então eu tenho aqui o ponto A. Ambas são positivas, né? Então eu vou ter em ambos os casos aqui campos apontando, se afastando da carga geradora. Então o E1, o campo gerado pela carga Q1, né, que eu vou chamar de E1, está apontando nessa direção, se afastando da carga. E o meu E2 se afastando da carga 2. Então eu vou ter esses dois campos e eu vou ter que tomar esses dois campos vetorialmente, certo? Então eu vou só colocando aqui o que eu vou ter no ponto A. Eu vou ter aqui o E1 e o meu E2, que vão estar um perpendicular ao outro, né, formando um ângulo aqui de 90 graus. Então, lembrando da regrinha de vetores, para somar estes dois vetores eu tenho que aplicar a lei dos cossenos, né? No caso aqui, como eu tenho um ângulo de 90 graus, como é que ficaria este vetor resultante? O vetor resultante seria essa diagonal aqui. Então isso é o equivalente à soma destes dois vetores. Vou chamar de vetor resultante. Então é como se fosse o teorema de Pitágoras, né? A lei dos cossenos serve para qualquer ângulo. Diz o quê? Que este vetor, essa diagonal, né, vetor, que é o vetor resultante aqui, vai ser o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais ou menos, né, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que no caso aqui o ângulo é 90 e o cosseno de 90 é 1, ou cosseno de 90 é 0. Então não tenho este termo aqui. Então o teorema de Pitágoras é um caso particular dessa lei, não é a lei dos cossenos. Então beleza, quando tem um ângulo de 90 graus, eu uso só o teorema de Pitágoras mesmo. Então vamos descobrir quem é o E1, quem é o E2 e aplicar o teorema de Pitágoras, né? Vamos lá. O campo 1 é o campo gerado pela carga 1. Pronto, vamos lá. Então a constante, que é sempre aquele valor, né, 9 vezes 10 elevado a 9, a carga 1, 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6, dividido por a distância 1, se eu olhar aqui o D1 é 3 metros, não? Ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então já dá aqui para simplificar. Então em cima ficou só o que? 4, né? E as potências eu vou juntar em uma só. 9 positivo com 6 negativo, fica 3 positivo. Então já sei aqui o meu é 1. Vamos descobrir quem é o E2, campo gerado pela carga 2.
A constante, 9 vezes 10 a 9. A carga 2, 9 microcoulomb, 9 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância 2 ao quadrado, que também é 3, né? 3 ao quadrado dá 9. 9 eu posso simplificar com 9 e ficou 9 vezes 10 elevado a 3. Acabou? Não, né? Tem que colocar no Teorema de Pitágoras. Somar vetor não é a mesma coisa que somar número, né? Eu tenho que obedecer regras diferentes. Então, quando os vetores têm um ângulo entre si, eu tenho que usar essa lei dos cossenos. Então, o meu vetor resultante vai ser o quadrado do primeiro, 4 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado, mais o quadrado do segundo, 9 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado. Só repetindo, né? Tudo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado. Então, 4 ao quadrado dá 16. Uma potência elevada a outra potência é só multiplicar os expoentes, né? Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. Mais 9 ao quadrado dá 81 vezes 10 elevado a 6. Mesma coisa, eu posso colocar em evidência, né? O 10 elevado a 6 está nos dois termos. Então eu vou pegar 16 mais 81 e o 10 elevado a 6 eu vou só repetir. Quanto é que dá 16 mais 21? Noventa e 97, né? Pronto. Para descobrir o meu vetor resultante, é só extrair a raiz, né? Para tirar este 2 aqui do expoente 2. Então vai ser raiz de 97 vezes 10 elevado a 6. A gente não tem valor exato, né, para raiz de 97, mas a gente pode aproximar, né? É quase 100, né? Raiz de 100. A raiz de 100 a gente conhece, que é 10. A gente vai dar um valor aqui aproximado. 10. Como é que eu extraio a raiz de uma potência? Este 6 aqui, ou o expoente da potência, né? Divide pelo expoente da raiz. Então, embora a gente não esteja vendo aqui, a gente sabe que aqui tem um expoente 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, 10 elevado a 3. Então, aqui é o valor do meu campo total, né? O campo resultante naquele ponto A. Certo? Aproximadamente 97 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Dúvidas? Não entendi porque todo mundo fica elevado ao quadrado. Isso daqui é da própria regra da lei dos cossenos. Tá? Teorema de Pitágoras, você lembra do Teorema de Pitágoras? É uma regrinha, né? Essa regra é um caso específico dessa lei dos cossenos. Para determinar essa a hipotenusa de um triângulo, retângulo, né? Você disse que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos.
Então eu elevei todo mundo ao quadrado, aplicando já a regra da lei dos cossenos. Então por isso que eu elevei aqui ao quadrado, né? Quando eu tenho vários termos dentro de um parênteses, uma multiplicação, estou elevando isso daqui ao quadrado, né? Se eu vou fazer individualmente aqui, todos eles vão estar elevados ao quadrado. Então você não pode elevar só o 4. Tudo que está dentro do parênteses, né, tem que ser elevado ao quadrado, certo? Só lembrando quando é uma multiplicação, certo? Que se tiver uma soma ou subtração, a regra vai ser outra. Isso, Pitágoras. Exato, toda vez que tiver um ângulo de 90 graus, você vai ter que fazer essa regra. Se o ângulo for outro, né, que não seja 90 graus, ainda vai ter esse outro termo aqui para você somar ou subtrair. Né? Se o ângulo for menor do que 90, você adota o sinal positivo. Se o ângulo for maior do que 90, você adota o sinal negativo aqui. Certo? Então, se for diferente de 90, você ainda vai ter que calcular essa outra parcela aqui da lei dos cossenos. Ok, não vai dar tempo de fazer mais uma, né, pessoal, que já está aí no finalzinho. Mas aí eu vou colocar umas 5 questões na nossa primeira lista, né, do terceiro bimestre. Aí qualquer dúvida a gente pode tirar na próxima aula aí, ou vocês podem me perguntar pelo WhatsApp. Tem alguma dúvida ainda, pessoal? Como é que vai ficar? Vocês vão querer aí no tempinho que vocês têm folga, na quinta? Ou vão querer intercalar na segunda mesmo? E aí, o que me dizem? Pronto, quinta-feira eu tenho uma aula de 8 a 8h40, né? Não, de 8 a 8h30. Pronto, então a gente pode combinar então de toda quinta, né, 9 horas, certo? 9 às 10, não vai passar de 1 hora com vocês não. Então vou preparar o material. Cada semana eu vou pegar um assunto que cai mais no Enem, certo? Eu vou mandar a lista de exercícios para vocês com antecedência, para vocês quiserem tentar. Aí na quinta-feira, 9 horas, a gente faz essa lista de exercícios, relembrando, né, os conceitos, para vocês relembrar os conceitos lá do primeiro ano, do segundo ano, mas não ter tanta dificuldade na hora de for fazer a prova do Enem.